Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo do nosso livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, nós vamos dar continuidade no capítulo 11, Técnicas de Libertação, o nosso segundo encontro. Lembrando que nós acompanhamos então o Filomeno de Miranda, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, visitando então aquele centro de Umbanda, no segundo dia de trabalho, né, no primeiro foi ali um dia de observações, né, especialmente acompanhando aquele nosso personagem, o Carlos. E aí então nesse segundo dia eles voltam, e aí o Filomeno relata para nós então, primeiro ele começa a conversar, né, com o irmão Felício, que é aquele responsável, né, um dos responsáveis, né, pelo trabalho no plano espiritual de acolhimento àqueles espíritos mais rebeldes, mais endurecidos, né, que chegam na condição de obsessores. E ali então eles vão fazer um trabalho exatamente de desobsessão, mas com as características dessa linha filosófica, né, diferentemente do trabalho feito no meio espírita, pelo menos na aparência, né, mas que na essência acaba ficando o objetivo mesmo para todos. Né, então aqui no final, na conversa que o irmão Felício estava tendo com Filomeno, né, que eles chegaram ali, ele começou a, claro, né, ter muitas e muitas dúvidas sobre os procedimentos que vinham sendo realizados. Então o irmão Felício finaliza então a conversa, né, antes de iniciarem os trabalhos, né, que já estavam ali para começar. Ele traz então ali a seguinte parte final, só para a gente poder entender qual era a proposta, né, daquela reunião. Mujahedin. Então ele diz assim: por fim, nós vimos esse trecho aqui no nosso encontro passado, na conclusão da nossa reunião, né? Por fim, elucidamos que em nosso campo de trabalho lidamos com as formas mais condensadas da energia, próximas da matéria, ao que chamaríamos de expressões mais grosseiras do fluido, capazes de produzir, num primeiro tentame, resultados favoráveis a futuros cometimentos. Então aqui já começa algo interessante que a gente observou, que nós vamos encontrar, como a gente já conversou sobre isso em outra oportunidade, sobre os diversos tipos de trabalhos que são feitos nessa relação entre plano físico e plano espiritual, nos níveis de vibração, vamos dizer assim, para cada tarefa. Então, por exemplo, no trabalho mediúnico que nós acompanhamos no Centro Espírita, nós temos desde uma reunião de comunicação, por exemplo, com os espíritos instrutores, com espíritos amigos, e ali nós temos uma faixa vibratória típica, né, desse tipo desse nível de reunião. Nós temos aqueles, por exemplo, para esclarecimento de espíritos, né, que se manifestam em reuniões. Nós temos aquele trabalho feito de curas, em que nós temos ali terapeutas do plano espiritual que chegam para auxiliar, né, aqueles adoecidos do plano físico. Temos trabalhos feitos com suicidas, por exemplo, em que nós vamos encontrar ali uma vibração bastante densa, bastante sofrida. E temos os trabalhos feitos com os espíritos que são considerados obsessores. Então nós vamos percebendo que cada grupo de trabalho que existe no Centro Espírita, nós vamos encontrar faixas vibratórias diferentes e, portanto, energias que se mostram com densidades diferentes, daquelas mais densas para esses próximos da matéria, como aqui o irmão Felício comenta, desde aquelas mais sutis, né, em que ali o padrão mental dos participantes da reunião é um padrão bastante elevado. Então aqui quando ele fala que esse tipo de trabalho, que em nosso campo de trabalho, ele não fala simplesmente que aquele trabalho especificamente acontece dessa forma. Ele coloca aqui em nosso campo de trabalho, quer dizer, a rotina do trabalho que eles desenvolvem, lidam com formas mais condensadas de energia próximas da matéria. E ele fala então sobre expressões mais grosseiras do fluido. Então dá para a gente ter uma ideia, né, pelo tipo de trabalho que se desenvolve, pelo estado moral, vibracional, consciencial das entidades que vão ser então ali atendidas naquele local.
E nós veremos que não são entidades dóceis. Pelo contrário, são entidades rebeldes, entidades ali bastante endurecidas, né, naquela condição. Então, continuando, vamos lá. Sem descer a beligerância ou a usança de forças iguais, porque se os espíritos chegam trazendo ali, né, chegam muitas vezes ali contra a vontade, chegam ali trazendo quase que na condição, né, entre aspas, né, de prisioneiros para o trabalho que vai ser feito. Pela condição com que eles se apresentam, o centro espírita aparentemente usaria o mesmo tipo de força, que quase seria uma violência, né, porque violência gera violência, mas aqui ele traz uma característica. Por isso ele diz, sem descer a beligerância ou a usança de forças iguais, não devemos desconsiderar que a aplicação de recursos equivalentes, porém direcionados com objetivos superiores, logra o resultado almejado, que é despertar o infrator, a fim de que se disponha à recuperação para o seu próprio benefício. Então, o fato dos espíritos serem levados para essa instituição com resistência da parte deles, essa força, entre aspas, que é utilizada para fazer com que eles estejam naquele trabalho, na verdade é uma força que é utilizada com uma proposta mais elevada. Porque esses espíritos endurecidos, eles não iriam, né, por vontade própria, mas eles continuariam promovendo, né, esse desequilíbrio, esse sofrimento, esse mal com que eles estão envolvidos. Então, contra uma força, coloca-se uma força oposta. Porém, enquanto uma força é destrutiva, essa força traz uma proposta construtiva. E lembrando ali exatamente qual é a condição dos espíritos atendidos nessa instituição. Então ele continua. É também caridade cercear a um louco a liberdade, como se faz a um criminoso, com a finalidade de o proteger de si mesmo, assim resguardando a sociedade que lhe experimenta a sanha. Então, como acontece no sistema penitenciário, enquanto nós olhamos, né, com um olhar de leigo que aquelas pessoas que são presas estão ali contra a vontade, sofrendo uma violência por parte da justiça, a proposta da justiça é sim fazer com que o criminoso responda pela infração, mas ao mesmo tempo fazer com que ele então se conscientize e se reeduque, com a intenção maior ainda de reintegrá-lo à sociedade. Embora a gente não tenha essa eficácia no mundo que nós vemos hoje, embora muitas pessoas conseguem realmente se recuperar e voltar à convivência normal na sociedade, né? Mas a prisão em si pode ser considerada uma violência, mas a necessidade dela de proteger a sociedade e proteger o próprio preso de si mesmo é a proposta maior. Então aqui a gente vai ver esse mesmo tipo de característica, só que agora no plano espiritual, objetivando uma conquista moral para auxiliar aqueles espíritos no despertar de suas consciências. Então vamos em frente. Em nosso setor de trabalho com os desencarnados, às vezes recorremos a tal providência, mediante a aplicação de energias próprias, de formações ideoplásticas e de outros métodos, como o amigo observará. Então essa ação de conter esses espíritos que chegam ali como rebeldes, eles utilizam então, e aqui o irmão Felício foi bastante sucinto, né? Bastante resumido na sua explicação, ele coloca então a aplicação de energias próprias, formações ideoplásticas e outros métodos. E aí então isso certamente ali para o Filomeno de Miranda e para nós também aqui desperta a nossa curiosidade, né? Como é que será que isso é feito? Veremos. Para tanto, não descartamos as crendices e superstições que jazem adormecidas em inumeráveis seres, empedernidos temporariamente em relação ao amor e aos demais sentimentos de humanidade. Então, usando os recursos contidos na própria consciência, na própria mente desses espíritos, para que essas crenças que eles ainda alimentam se transformem em instrumentos de regeneração.
Então é, por exemplo, aquele espírito que acredita que o grande mal seria se ele fosse enviado para o inferno. Então, utilizando essa crença que ele alimenta, ou mesmo ali se for um outro espírito que acredita, por exemplo, em anjos, em santos e tudo mais, utiliza-se essa crença fazendo com que ele desperte a consciência. Né? Nós veremos aqui na prática como isso vai acontecer. Isso porque se encontram ali empedernidos temporariamente, né? Então estão ali endurecidos com relação ao amor e demais sentimentos de humanidade. Lembrando que esses espíritos não são assim. Eles se tornaram assim em virtude das experiências que foram vivendo. Nós acompanhamos, né, o Dr. Theophrastus lá no livro, nos Bastidores da Obsessão, que ele era um espírito que era ali um dos líderes, né, de uma comunidade no plano espiritual inferior, que era responsável por graves processos de obsessão, né, trazendo ali vinganças, auxiliando espíritos, né, que, com orientações de como proporcionar a dor para aqueles que foram os seus algozes. Mas nós conhecemos a história dele, que era exatamente ali, ele foi vítima, né, da Inquisição, lá no século XV, século XVI, não me recordo precisamente, e de lá para cá ele ficou ali praticamente 200, 300 anos naquela condição de sofrimento, de revolta, e isso foi fazendo com que ele se tornasse cada vez mais resistente a essa ideia de amor, amor ao próximo, sentimentos de humanidade, já que ele próprio não viveu isso. Então ele não é assim, ele se transformou nisso pelas experiências, mas agora é aquele trabalho de resgate que eles estão fazendo. Então esse, entre aspas, aprisionamento desses espíritos traz essa finalidade para que eles então comecem esse processo de transformação, o que não é simples. Tanto que a gente lembra, né, lá no livro Memórias de um Suicida, naquela torre do hospital, tinha então ali é como se fosse uma cela de isolamento, onde ali nós encontrávamos um espírito que também era ali um dos líderes de uma comunidade, que influenciava pessoas para o ato do suicídio. E ele era tão endurecido que ele estava aprisionado naquele lugar, passando ali por aquele processo de esclarecimento que ele resistia. Porque não são espíritos ignorantes, pelo contrário, são espíritos bastante lúcidos. Eles sabem qual é a intenção. Mas aí cabe então exatamente a esses terapeutas tentar ali encontrar algum recurso que possa sensibilizá-lo. E no caso do Dr. Theophrastus, o contato com ele ali foi exatamente fazer com que o amor que ele sentia por aquela que era sua amada do passado e acabou depois, por causa desse amor, provocando esse sofrimento, fazer com que ele revivesse esse novo sentimento. E para outros que nós encontramos, né, vimos ali, por exemplo, no que nós estudamos no livro anterior, que foi qual foi o livro que nós estudamos? Bastidores da Obsessão. É o último que nós estudamos do Carnaval, me esqueci o nome dele. Então mostrava aqueles espíritos que eram obsessores, que ali então encontravam com entes queridos, né, como aquele obsessor que teve contato com a filha e com a mãe, e ali então fez com que ele se sensibilizasse e deixasse, né, aquele ato que ele estava provocando, que era a obsessão de uma daquelas que eram suas vítimas. Então são recursos diversos, né? E o próprio Dr. Bezerra também lembrava, né, falava sobre a análise do histórico daquele indivíduo. Então conhecer a sua história, conhecer ali quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, e nesse caso, né, trabalhar exatamente nessas fraquezas, no sentido de que era ali que ele deveria ser tocado, sensibilizado, falando ali sobre sentimentos mais profundos, que embora presentes, se encontravam bastante adormecidos. Né? É nas fronteiras da loucura, né, que nós estudamos, né? Lembrei agora aqui que nós vimos os bastidores da obsessão, nas fronteiras da loucura, e agora a loucura e obsessão. Né? Então vamos ver aqui, esse empedernidos temporariamente é exatamente a condição deles, né? Então aquela cristalização daqueles sentimentos inferiores é uma condição temporária. E ele segue aqui então. Agora o Filomeno relatando para nós. Desconhecíamos o método referido e preparávamos-nos para apresentar novas questões quando a mentora pediu-nos licença, explicando que já se ia iniciar o culto. Depois do ritual referido anteriormente, o médium passou ao transe e a amiga prestimosa, assumindo as características de ex-escrava,
saudou os membros do grupo e abriu a reunião. Bom dia, Didman. Então a gente já lembra, aquela linguagem característica, utilizada por esses espíritos que viveram naquela condição de escravos, porque não é pelo fato de terem vivido como escravos, mas é pelo fato de não terem tido instruções, pelo fato de falarem com uma linguagem muito regional, misturada com as tradições e línguas que traziam de sua terra natal. Então eles falavam com essa simplicidade toda. Como acontece quando a gente vai, por exemplo, no interior do Brasil e vemos aquelas pessoas muito simples que trazem um linguajar bastante característico dessa região. Ao ritmo das palmas e atabaques, entre odores de velas acesas, incensos e flores diversas, formou-se o círculo em frente ao altar, iniciando-se o programa de atendimento mediúnico. Seguindo a cerimônia externa, os médiuns trajavam-se com roupas brancas e notavam-se os colares que representavam, pelo formato e cores, os espíritos protetores com os quais operavam, conforme as tradições místicas do sincretismo religioso. O sincretismo religioso é essa mistura que existe entre religiões, principalmente no caso da Umbanda e do catolicismo, em que muitos santos acabam depois sendo representados por entidades características da própria Umbanda. Então aqui esses símbolos que marcam o vínculo desses trabalhadores com essas entidades. Então isso é observado através desses acessórios que são utilizados. E continua. Acompanhei as primeiras incorporações estimuladas pela mentora, nas quais os benfeitores de cada aparelho, a expressão aparelho, como é bastante utilizada nessa religião, que na verdade é cada médium, saudavam a casa e os participantes, preparando seus instrumentos para os socorros aos obsessores, especialmente àqueles que se vinculavam aos cultos mais primitivos do candomblé, da quimbanda e seus derivados. Então, lembrando que a gente estava observando a irmã Emereciana, que é essa mentora do trabalho, que ela comentava que o objetivo da instituição, e pela própria relação que ela teve com as experiências quando encarnada na condição de escravas, muitos espíritos que estavam ali também viveram essa mesma experiência. E, portanto, muitos deles estavam também vinculados a essas crenças de tradições africanas. Então, não é por coincidência que os espíritos que estavam ali tinham também esse histórico vinculado com a escravidão. E muitos deles estavam ali buscando exatamente ali a vingança pelo sofrimento a que foram submetidos. Alguns desses seres espirituais deformados tinham truculência e, presunçosos, arengavam ameaças retidos pelos prestimosos auxiliares da tarefa, que se utilizavam de uma rede fluídica impedindo-lhes a evasão. Então ali os espíritos já estavam presentes, truculência, presunçosos, fazendo ameaças, e eles estavam retidos por essa rede fluídica, por esse campo fluídico que impedia que eles fugissem. Usando expressões vis, afirmavam que ali se viam constrangidos, pois que o não desejavam, gritando por direitos que não facultavam àqueles a quem submetiam pela violência mais rude. Então eles falavam sobre o direito de liberdade que eles tinham, sem a preocupação de respeitar o direito daqueles que eram agredidos por eles. Os mais perversos, que exibiam carantonhas apavorantes, atiravam dardos que se diluíam no ar ou arremetiam contra a barreira impeditiva, intentando rompê-la sem que o lograssem. Era um campo de batalha, onde as forças mentais se enfrentavam. Podíamos perceber alguns Exus, conforme esclarecera Filinto, que iriam experimentar os choques anímicos, liberando-se das pesadas ideoplastias que os transformaram exteriormente em razão do cultivo malsão das ideias extravagantes e hediondas. Então, a forma como eles se apresentavam fisicamente, nas transformações no corpo perispiritual, era resultado exatamente ali de todo o sentimento
negativo, né, que eles alimentavam, fazendo com que o seu corpo perispiritual sofresse essa degradação. Então ali era necessário que eles se liberassem dessas pesadas ideoplastias, né, da aparência que eles carregavam. Bom dia, dona Miriam. E ele continua aqui para nós. A diretora espiritual, que se encontrava no centro do círculo em movimento, chamou uma das médiuns e, segurando-lhe a cabeça, soprou-lhe aos ouvidos. Tratava-se de uma jovem de aparência frágil e pálida, porém dotada de grande sensibilidade. Ao receber o jato de ar, aturdiu-lhe e teve ligeira convulsão, sendo atendida carinhosamente. Aqui é algo curioso, olha só. Então, a diretora espiritual, que era médium, incorporada em Antenor, né? A diretora espiritual, que era desencarnada, incorporada no Antenor, trouxe uma das médiuns da casa e soprou-lhe aos ouvidos. Soprou mesmo, deu um sopro. Nesse momento, a jovem sentiu essa ligeira convulsão. E a gente vai lembrar que existe um comentário de Kardec daquele passe feito através do sopro. Livro dos Médiuns. Então, esse sopro fazia com que pessoas, conforme ele relata lá no livro, entrassem nesse estado sonambúlico provocado. Né? Então, é o estado artificial e não o sonambúlico natural, através do sopro. Olha que curioso. E aqui foi usada exatamente essa mesma técnica. Porque o sopro em si, nós vemos apenas o ar sendo ali jogado, né? Mas que na verdade existe uma carga magnética que acaba envolvendo e afetando aquele que recebe, né, essa carga. Percebia então que da rede saiu um espírito, Exu, como se houvesse conseguido romper a defesa, e sem delonga incorporou-a de forma brusca, contorcendo-se com o olhar esgazeado, como se caísse numa armadilha. A ação fluídica era de tal forma que parecia ter havido uma quase fusão ser a ser, que se harmonizavam. Então olha só que interessante, né? Naquela rede fluídica, esse espírito se encontrava contido, e naquele momento em que aquele sopro aconteceu, essa jovem então atraiu esse espírito que saiu daquela rede de contenção e incorporou-a. E nesse momento a incorporação foi, digamos, tão profunda que houve quase que uma fusão entre o perispírito do médium da médium com o perispírito do espírito, do desencarnado. Dudu colocou, né, já precisei dar passe de sopro algumas vezes, né? Pois é. E aqui então foi exatamente a técnica que foi utilizada. O rosto pálido da médium adquiriu um tom vermelho escuro, consequência da aceleração sanguínea, e uma transfiguração modelou-lhe um quase símile do comunicante. Interessante, né, essa transfiguração que a gente vê aqui. Quem fala bastante sobre transfiguração é o William Crookes, né, pesquisador lá do final do século XIX, começo do século XX, que ele fala sobre transfiguração, que essa transfiguração, esse processo, é capaz de fazer com que a pessoa, aquela que se submete, no caso do médium, se submete a esse processo, adquira características que não fazem parte dela, inclusive no ganho de massa muscular, de massa corpórea. Então ela pode se tornar uma pessoa mais pesada, mais alta, mais forte, pelo fato do espírito que traz ali nas características do seu perispírito se materializar no corpo da médium. Então algo bem interessante, né? Então assim é algo que quase que visível para quem já viu, é algo bastante curioso, porque realmente é uma transfiguração, né? Há ali uma transformação na feição do médium. Como pôde, com a voz rouquenta, semi-audível, passou a um vocabulário para mim incompreensível na verbalização de que se utilizava, evocando a língua-mãe e nela se expressando. Que a gente fala, né, muitos desses espíritos estavam ligados com a história da escravidão, estavam ligados com a África. E aí o espírito começou então a falar nessa linguagem. Captávamos a ideia, a forma pensamento carregada de horror
na qual expelia ódio selvagem, em tal dose que me surpreendi. A irmã emereciana, que prosseguia contendo a médium em transe, dialogou no mesmo dialeto, com inusitado vigor, e girando-a repetidamente como se a enovelasse em ataduras fortes que a cobriam, parou-a de chofre e aplicou-lhe movimentos longitudinais, impondo sua vontade firme. Os ritmos aumentaram, e com a cantoria fizeram-se ensurdecedores. Nesse clima ordenou no mesmo palavreado que nós compreendíamos, em razão da forma mental plasmadora. Então aqui é aquela comunicação mente a mente, né? Porque através da percepção, entre aspas, auditiva, não era possível compreender o que estava sendo dito. Mas a conexão mental que se estabelecia naquele momento era possível. É como se fosse, fazendo uma comparação, na língua portuguesa nós temos ali uma área de estudos que fala sobre comunicação, né? E nessa comunicação você tem uma comunicação escrita e você tem uma comunicação através de símbolos. Então eu poderia pegar um trecho, uma página de um livro, como nós estamos fazendo aqui, e ler para vocês. Nesse caso vocês estão absorvendo a ideia transmitida pela audição, porque eu faço a leitura. Mas eu poderia pegar, por exemplo, um gibi com todos os desenhos, sem nenhum texto escrito, bastando que vocês vissem cada quadro, a imagem que está sendo ali publicada, né, que está sendo ali demonstrada, e essa própria imagem já traz um significado. Como colocando, por exemplo, né, expressões faciais, expressões corporais, o cenário, né, a forma como os personagens estão interagindo. Então, em vez de conversarem através do texto, conversam através de imagens, através de símbolos. Nesse caso aqui, então, Filomeno não entendia o que estava sendo dito, mas era através da conexão mente a mente, ele lia, digamos assim, o pensamento daquele espírito. E, portanto, era possível compreender, através dessas, entre aspas, imagens que eram projetadas na sua mente, entender qual era a situação que estava sendo descrita. Aqui é uma forma bem simples, bem pobre, né, de tentar ilustrar como acontece nessa conexão de pensamento, que você não entende as palavras, mas você entende ali o significado delas. Né? Tipo um mangá, tipo um gibi. Eu pensei na Turma da Mônica, eu fui mais modesto, Dudu. Mas se você pegar, por exemplo, uma página de mangá, de um gibi qualquer, né, da Disney e tudo mais, tem aquelas tirinhas que são feitas de propósito sem nenhum tipo de texto. Você vai vendo ali a sequência das imagens e vai naturalmente interpretando o que elas estão querendo dizer. É o que nós encontramos aqui, só que aqui a gente vai na esfera do pensamento. Né? Por isso que ele coloca mais uma vez, bom dia André. Então mais uma vez esse trechinho. Os ritmos aumentaram e com a cantoria fizeram-se ensurdecedores. Nesse clima ordenou no mesmo palavreado que nós compreendíamos em razão da forma mental plasmadora. E essa forma mental plasmadora, plasmava quer dizer, concretizava aquilo que estava sendo dito através das palavras. Então vamos lá. Volte ao normal. Você é um espírito criado por Deus. É vivente com um destino para o bem. Desnude-se e saia dessa situação. José Manuel foi o seu nome no eito do Senhor Branco. José Manuel é você. Ouça e acorde. Trouxeram-lhe um incensador que foi movimentado em torno do espírito, que aspirava ao fumo aromatizado e mais se agitava. Agora volte, ordenou-lhe com determinação. Acorde, José Manuel. Então José Manuel era o nome dele quando ele era um escravo, por exemplo. E agora ele colocava um nome qualquer, um nome muito mais místico, né? Mas então ela chamava a personalidade do espírito, e não a fantasia da qual ele se travestia. Vimos que a face espiritual passou a sofrer metamorfose. E qual se for anteriormente plasmada em cera, ora aquecida, começou a desfazer-se, ao mesmo tempo em que a alegoria que o vestia, gerada pelas imposições ideoplasmáticas, passou a experimentar a mesma transfiguração
permitindo que surgisse um homem de 30 anos, cansado prematuramente, com marcas de chicote no rosto e nas costas, recordando os suplícios a que fora repentinamente submetido. Que bom, Andréa. A gente está vendo aqui o início, né, para vocês que chegaram, aqui o início do trabalho que estava sendo feito lá no centro, né, onde eles estavam, o Dr. Bezerra e o Filomeno, na segunda noite. E eles estavam então ali trazendo aqueles espíritos mais endurecidos, mais rebeldes, trazendo ali a força, porque a força era a técnica que eles estavam utilizando, mas para fazer com que o espírito passasse por esse despertamento. Então esse aqui era o primeiro espírito que estava sendo controlado ali e trabalhado terapeuticamente, né? Então a primeira coisa, através da ordem que ela impunha sobre ele, né, porque é a força moral, é a ascendência moral, a gente vai lembrar sempre disso, que vai ter esse poder. Então ela, a irmã emereciana, fazia isso com esse espírito, evocava a sua personalidade humana para fazer com que ele se distanciasse daquela personagem alegórica que ele criou. Despertando e desembaraçando-se da constrição que prosseguia, padecendo pelo ódio que o minava, pôs-se a chorar, em ímpar desesperação agônica, a todos nos confrangendo. A benfeitora abraçou-o, depois segurou-o pelas mãos e disse-lhe: lembre-se de Jesus, crucificado sem culpa. Ele voltou e jamais acusou. Sequer perguntou qualquer coisa ao negador ou referiu-se ao amigo traidor. Pense em Jesus e perdoe. Você será feliz e tudo ficará esquecido. Cante, agora cante a sua vitória. O espírito não entendia a ocorrência em toda a sua extensão, mas sentia-se aliviado, qual se estivesse privado do oxigênio por algum tempo e ao voltar a experimentá-lo fruísse dor e êxtase. Subitamente desmaiou, provocando na médium um vágado e simultâneo. Então a médium também sentiu o efeito, né? Por isso que lá o irmão Felinto dizia nas suas explicações que eles trabalhavam com vibrações quase que materiais, de tão densas que elas eram. Né? E nesse caso, então, o efeito que isso provoca, mais ainda que, embora os médiums sejam bastante sensíveis, falta ainda aquela educação para muitos deles, né? Porque eles trabalham, a gente lembra, muitos desses médiums trabalham muito mais de uma forma quase que instintiva, sem a devida educação. Né? Por isso que existe aquela diferença entre mediunidade e mediunismo, sendo que o mediunismo é aquela sensibilidade natural do médium, enquanto que mediunidade nós podemos dizer que é essa mesma sensibilidade, só que agora educada, treinada, bem controlada pelo espírito. Né? Sem qualquer perturbação, a mentora deslindou-a da sensitiva e despertou-a com ligeiros tapas no rosto. Prontamente a moça acordou e foi devolvida ao círculo. Felinto, que nos percebia a perplexidade, sem que indagássemos, elucidou. Um tanto primitivo, sim, porém eficiente. Talvez grotesco, no entanto portador de excelentes resultados. O tratamento para a exuantropia foi demorado por causa da imposição da monoideia deformante e instilação exterior do ódio, além do que ele jazia em germe no ser atordoado, logo deixara o corpo pela morte infamante na punição que lhe aplicaram por coisa de pequena monta. Então, quando ele desencarnou, foi por causa de uma banalidade, né, como acontecia, né, nessas senzalas da vida, né, que bastava que houvesse uma antipatia entre feitores, senhores de escravos contra os escravos, que já era suficiente para trazer ali uma punição dolorosa. Então foi esse tipo de sentimento que ele acabou cultivando durante o tempo, e isso foi fazendo com que ele se transformasse. E lembrando que esses espíritos, né, como a gente já leu,
Eles procuravam fazer com que as suas aparências fossem intimidadoras. Então eles próprios, muitas vezes inconscientes ou mesmo conscientes, provocavam essa modificação no seu perispírito. E aí nesse caso então, quando a irmã Mireciana, com essa autoridade moral, chamou-o de volta na sua personalidade original, ele então começou a passar por essa transformação de uma forma bastante rápida. Então a deformação foi demorada pela monoideia que ele ia cultivando durante o tempo. Mas a transformação foi muito rápida. E aqui a gente já pode fazer uma dedução, porque nós estamos aqui em 1986, nesse trabalho. A escravidão tinha acontecido, acabou ali a Lei Áurea, foi assinada em 1888, portanto 98 anos. E aí nós podemos colocar que esse espírito desencarnou ou no final desse período da escravidão no Brasil, ou voltando mais um século. Então ele poderia estar nessa condição de 1 a 2 séculos cultivando esse mesmo sentimento. Então foi esse período todo que ele foi se endurecendo, se cristalizando, se aprofundando nesse sentimento, nessa monoideia. Dá para a gente ter uma ideia, então, de como esse processo foi doloroso. E agora, então, ele começava a ser resgatado de tudo aquilo que ele viveu durante esse tempo. Então a gente tem aqui uma estimativa do tempo em que ele desencarnou até essa condição em que ele se encontra agora. A desimantação teria que receber uma técnica de choque, através de vibrações dissolventes que atuassem no paciente de dentro para fora, pelo despertar da consciência, e de fora para dentro, desregulando a construção física da aparência que lhe foi colocada por modelagem do psiquismo do agente e pelo paciente aceito. Agora ele dormirá para o necessário reequilíbrio do perispírito, sendo recambiado pelos automatismos das leis da reencarnação, que o reajustará plenamente. Então é aquele espírito que vai então ser levado. Lembre que nós falamos, e Kardec vai falar sobre isso, nos nossos estudos do livro dos Espíritos, a respeito dos processos de reencarnação, em que há aquela reencarnação que acontece quando o espírito está consciente e concordante com esse processo, e há aqueles casos em que a reencarnação acontece de uma forma compulsória, contra a vontade do espírito. Aqui é uma dessas situações em que o espírito, então, como utilizando-se dessa reencarnação terapêutica, ele vai ser então ali conduzido para essa reencarnação em condições em que ele não tem muita capacidade de tomar decisões. Muitas vezes trazendo deformações psíquicas que vão resultar também numa deformação física, pelo simples fato de estar em contato com o mundo material, estar em contato com o corpo biológico, sendo envolvido por sentimentos do ambiente onde ele vai reencarnar. E aí nós vamos encontrar, como nós já vimos, por exemplo, famílias missionárias que recebem esses espíritos, missionárias no sentido do serviço que vai ser prestado. Mas muitas vezes esses espíritos também dessas famílias acabam aprendendo com essa experiência, em auxiliar e ao mesmo tempo sendo auxiliado, fazendo então com que essa primeira reencarnação seja o início do processo de transformação. Então por isso a gente vê aqui que é o início, porque a primeira reencarnação, então, ele tem esse contato. A partir da segunda, terceira, dependendo ali da forma como ele se desenvolve, começam a vir, então, os verdadeiros planejamentos reencarnatórios, em que o espírito passa a ter consciência, passa a interagir, usa de fato o seu livre-arbítrio. Então é aqui que a gente vai encontrar esse processo. Então, primeiro foi despertar a consciência dele, depois fazer com que ele inicie essa reconstrução de si mesmo. Não lhe parece um tanto violento? Indaguei sem objetivo de censura. Digamos, respondeu tranquilo, que é enérgico e inusitado para o amigo Miranda, enquanto para nós, pela familiaridade com esses fenômenos, já nos são comuns as ocorrências dessa natureza, sempre sensibilizando-nos ante a sabedoria divina, que no universo de socorro faculta meios próprios para atendimentos a todas as necessidades, de cada um de acordo com a especificidade em que aquelas se nos apresentam. E, mais enfatizando a excelência da terapêutica libertativa, arrematou:
ouvi oportunamente nossa emereciana dizer que Deus permitia a existência dos redutos e antros do mal construídos pelos espíritos inferiores, porque esses mesmos ainda necessitavam desses aguilhões para despertar. O amor gera o amor e a agressão produz resposta equivalente. Há aquelas nobres entidades que se encarregam de métodos superiores e sutis em nome do amor. Há também aqueles mais rigorosos, igualmente inspirados pelo amor, para colimar os fins da felicidade. A joia esplende na mostra luxuosa, em estojo de veludo, porque alguém a desentranhou do barro sujo e do revestimento grosseiro que lhe impediu o brilho. Foi a golpes fortes que lhe prepararam o campo para os detalhes finais, facultando-lhe a explosão da beleza. Façamos o melhor ao nosso alcance, onde fomos colocados pela vida, e aí teremos realizado o dever, respondendo o presente, quando fomos chamados à luta. Tudo muito claro, é certo e lógico. Segue aqui o Filomeno. Os labores prosseguiam no mesmo ritmo, com segurança e prudência por parte da mentora, vigilante quão operosa. Agora estava no centro da roda um homem robusto, que passava por tratamento algo semelhante ao anterior. No momento da incorporação, vimos ser trazido na área onde se encontravam os espíritos perversos, uma entidade relutante e blasfema que foi aproximada do sensitivo, produzindo-se o fenômeno com rapidez. Estorcegando, o obsessor afirmava não abandonar os propósitos a que se aferrava. Espumante de olhos que saltavam das órbitas, as narinas dilatadas, deformou a postura do homem que o hospedava mediunicamente, erguendo os braços e desferindo golpes no ar. Quando a diretora espiritual informou que ele iria sofrer já o efeito da prisão na qual se achava e cujo corpo não podia manipular, o espírito que descarregava suas energias de violência no médium, que as eliminava mediante sudorese viscosa abundante e fluidos escuros em quantidade, começou a sentir-se debilitado. Nesse momento, a ação do perispírito do encarnado sobre ele fez-se mais forte e começou a encharcá-lo de fluido animal que lhe constitui envoltor e é retirado do fluido universal de cada globo, encarregado de manter o equilíbrio dos órgãos, das células e das moléculas do organismo material. Essa energia de constituição mais densa produzia no comunicante sensações que o angustiavam, como se lhe gerassem asfixia contínua. As forças que lhe eram aplicadas pela benfeitora e a psicosfera geral incidiam sobre ele de forma desagradável, demonstrando-lhe o limite da própria vontade e a debilidade de meios para prosseguir no alucinado projeto do mal a que se afervorava. Passando a experimentar grande mal-estar, o comunicante pediu socorro e ajuda, de modo que lhe diminuíssem a aflição e o constrangimento a que se encontrava submetido. A irmã emereciana falou-lhe então com gravidade. Aqui dá para imaginar, né, o olhar e a atividade mental do Filomeno de Miranda acompanhando esse processo, né? Vendo ali, né, tudo aquilo acontecendo, aquelas coisas novas, esse processo que ele não estava acostumado, porque geralmente nos centros espíritas não acontecem processos dessa natureza e aplicando esse tipo de técnicas, geralmente, né? E para ele, então, certamente aqui é algo bastante curioso. Ele, inclusive, que já era acostumado ao processo de desobsessão. Quando encarnado e quando desencarnado, né? Lembra, né, que ele participava dos trabalhos lá na União Espírita Baiana, que era dirigida pelo José Petitinga. Então ele, quando encarnado, se interessava por esse trabalho e quando desencarnado, continuou ainda nesse labor. Né? Bem interessante. Então a irmã emereciana falou-lhe então com gravidade. Por que reclamas, se é o que fazes ao teu próximo? Sabes que o mal atrai o mal, e no entanto prossegues exercendo-o. Não ignoras que é frágil, todavia, e impões a tua mentirosa força.
Se não tens exercido misericórdia, por que a pedes? Até quando ficares na ação do mal, esta será a tua sombra e periodicamente será alcançado por seu efeito danoso. Agora é o teu momento de decisão. Liberdade ou cárcere? Que preferes? Aqui a gente vai lembrar, né? Fazendo um ajuste aqui mental, a gente vai transformar tudo isso que ela disse naquele linguajar característico da cultura africana. E não com esse vocabulário, né, tão certo, tão correto que o Filomeno apresenta para nós, né? Então a gente vai pensar, né, tentando ali mentalizar e ouvir ela dizendo tudo isso daquela forma característica. Notamos a repentina mudança de tom emocional no espírito sofredor, que passou a suplicar: Anjo da justiça, dá-me outra oportunidade. Não sei exatamente o que faço. Ajuda-me para a liberdade e eu ajudarei também. Não represento a justiça que está presente na tua consciência. Sou apenas a tua irmã que te busca para a felicidade. Confia. Faze a tua vítima conforme agora o Senhor te faz. Segue em paz e medita. Chorando de sadia emoção, derivada do despertar da consciência, o espírito foi retirado e conduzido à sala contígua. Prestamente Felinto me acudiu, esclarecendo. Ele irá ouvir uma ligeira palestra de orientação, que lhe consolidará os propósitos nascentes, permitindo-lhe fixá-lo no imo do ser, a fim de levá-los a bom termo. Ao terminar os serviços, será conduzido ao tratamento das chagas morais, refletidas no corpo perispiritual, em lugar apropriado em nossa esfera. A sua resolução positiva é débil e deve ser ajudada a fim de que não retroceda. Então aqui o que o irmão Felinto coloca é que esse espírito, então, é o tratamento após o atendimento que ele recebeu. Então ele vai ser levado para esse lugar onde ele vai ser instruído sobre aquilo que vai acontecer e continuar alimentando o otimismo dele, a vontade dele de ser realmente auxiliado, porque é algo que não dá simplesmente para abandonar. Porque do contrário seria muito fácil para ele voltar à vida que ele tinha antes, que é o sentimento predominante na sua consciência, e no seu coração, digamos assim. Então era necessário que ele continuasse sendo ali atendido. Então a gente vai, aqui não é falado para nós, quais as características desse local onde ele vai receber o atendimento. Mas se nós pensarmos que a imagem que a gente tem de um local de atendimento, talvez ali o que foi possível para nós, foi mentalizar aquilo que o filme Nosso Lar trouxe para nós. Daquele hospital onde André Luiz ficou internado, aquele lugar todo branquinho, todo bonito, sem aquela superlotação que a gente costuma ver nos hospitais públicos, Mas ali tudo bem tranquilo, aqueles enfermeiros todos ali amorosos, tranquilinhos, levando aquele copinho de água e coisa e tal. Aqui é coisa diferente. Eles vão ser atendidos num local em que há necessidade de uma segurança, as vibrações são muito densas pela própria condição que o espírito apresenta. Talvez ali o mais próximo que a gente consiga entender é aquela câmaras da retificação. Câmaras de retificação que André Luiz relata lá em Nosso Lar, que também apareceu no filme. Um lugar mais restrito e tal para esses espíritos mais perturbados, esses espíritos mais agitados, Só que aqui a gente vai encontrar, um lugar ainda muito mais preparado, para esse tipo de vibração, porque só o fato daquilo que o espírito expelia, através dos fluidos que se materializava no corpo do médium, da transpiração, do odor, aquilo tudo, era exatamente o tipo de vibração que ele absorvia, que ele tinha absorvido, que ele produzia. Portanto, o tratamento que ele recebia era um tratamento muito diferente daquele, por exemplo, que André Luiz recebeu, que era assim, apenas aquele tratamento de um toque ali de organização da sua estrutura perispiritual. E André Luiz que trazia ali sequelas daquilo que ele vivenciou quando encarnado, mas eram simples arranhões, entre aspas, se comparado com isso que o espírito está vivendo aqui agora. Nesse período de séculos de endurecimento, de revolta, e não apenas de revolta, mas de ódio praticado,
que isso acabava fazendo com que ele, então, tratamento das chagas morais refletidas no corpo perispiritual. E aí, então, era aquele espírito que começava a se sentir ali motivado, mas esse sentimento era muito inicial. Ele era muito frágil ainda, que poderia ser facilmente devorado por aquele sentimento mais presente dentro dele, que era o sentimento de endurecimento de ódio. Tínhamos os olhos umedecidos pela emoção. Eram experiências novas e abençoadas, demonstrando a presença do Pai em todo lugar, impulsionando o homem para a sua destinação gloriosa e amparando a vida nas suas variadas expressões. Havia muito que aprender, observando e meditando. Dr. Bezerra acompanhava em silêncio e recolhimento as técnicas de socorro que ali se realizavam. Então aqui a gente conclui esse nosso capítulo, mas a gente segue aqui um pouquinho mais, adiantando já aqui o capítulo 12, aproveitando esse tempo que falta para nós, confronto de forças. Então segue aqui o mesmo trabalho. Vamos em frente. As operações de socorro prosseguiram com algumas variações, dentro, todavia, da mesma técnica, ensejando despertamento e renovação a diversos espíritos. No intervalo entre um e outro atendimento, Felinto explicou-me. A nossa instrutora utiliza-se de vários dialetos a fim de dialogar com os que se encontram em tratamento, especialmente o Iorubá ou Nagô, o Gegê e o Banto, conforme a origem dos comunicantes ou a linha ancestral do culto que praticavam. Pessoal, dá um ok na área de texto, por favor, só para orientar a Andréia aqui. Beleza, obrigado. Com ligeiras variações, o conceito sobre o espírito Exu é sempre referente à perversidade, desobediência e, excepcionalmente, quando em tarefa especial, faz recordar um policial que tem acesso, pela sua força, aos redutos ignóbeis da marginalidade. Então, olha que interessante também esse relato. Esse espírito Exu, então, ele é colocado, ele é lembrado como sendo aquele espírito que trabalha pela justiça, mas que utiliza a sua força e os sentimentos que ele cultivou para fazer com que essa justiça seja imposta. Portanto, é aquela forma meio truculenta, e ele tem ali a capacidade de se relacionar nesses ambientes, como é colocado para nós, redutos ignóbeis da marginalidade. Então é aquele espírito que trabalha para a justiça e é capaz de entrar nesses ambientes impondo a sua autoridade. Mas essa imposição vem exatamente através da força, e uma força intimidadora, uma força agressiva. Mas, a princípio, ele trabalha, aqui nesse sentido, ele trabalha para fazer com que a justiça seja feita. E essa justiça sendo orientada. Não necessariamente que ele seja o vingador, mas que ele acaba trabalhando pela justiça do seu próprio modo. O Exu é um sentinela protetor. Então, e esse sentinela ali que utiliza dos recursos disponíveis, falando na mesma linguagem daqueles que são considerados os marginais no plano espiritual, os delinquentes no plano espiritual. Já os orixás são representações do bem, da santidade, pois que literalmente a palavra significa Senhor da cabeça, Ori, cabeça, Xá, chefe, senhor. Então, orixá. Razão porque Jesus é chamado Orixalá, que é o termo de origem Nagô, gueto, significando o maior dos orixás. E, por corruptela ou abreviatura, denominado Oxalá. Acima dele, somente Deus, ou Zambi, com variações de correntes, nas quais passa a ser chamado de Olorum, no candomblé, Zambi Apongô, entre os praticantes culto de origem congolesa. A complexidade do culto se deve às suas origens e sincretismo com a religião católica à época dominante no Brasil,
quando da chegada dos escravos. Né? Aqui vale um estudo bem interessante, né? Que não é o nosso caso, mas valeria aqui um estudo individual, para conhecer um pouquinho sobre esse período da escravidão aqui no Brasil, e ao mesmo tempo a relação desses novos, né, desses imigrantes que vieram forçados aqui para o nosso país, trazendo a sua própria cultura e tendo que adaptar a sua cultura e as suas crenças àquilo que era predominante no Brasil. Então a religião católica na época do Império era a religião oficial. Hoje o Brasil, né, é um país laico, não traz religião dominante, né? Mas naquela época era constitucional. Na primeira Constituição do Brasil, em 1824, quando Dom Pedro I, então, havia decretado, né, em 1822, a independência do Brasil, em 2 anos depois foi feita, então, a Constituição, a primeira Constituição Imperial. E nessa Constituição o catolicismo era a religião oficial, estava na Constituição. E aí então, quando esses escravos, né, quando esses homens, mulheres, crianças vieram para cá trazendo a sua cultura, eles começavam então a praticar nos locais onde eles se encontravam, fazendo ali os seus cultos, as suas práticas, e isso gerava um conflito muito grande, recebendo proibições, de uma forma bastante violenta, bastante agressiva. O que foi natural fazer então? Adotar aquelas entidades, né, os santos que eram então todos os espíritos, né, que eram representantes dentro da Igreja Católica, utilizando então essa mistura entre aquilo que eles acreditavam do culto de origem, da cultura original, com aquilo que trazia nesse novo ambiente. Então essa mistura, esse sincretismo, fazia então com que eles tivessem essa maior liberdade, porque eles adoravam então, faziam ali nos seus cultos, né, as homenagens aos santos católicos, que na verdade também ali tinham os seus nomes dentro da cultura africana. Então é bem interessante a gente ver como as coisas se misturavam, né, naquele período. Por isso então Jesus e outros santos tinham nomes. Como hoje também, né, a gente pega, por exemplo, Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, pega São Jorge, né, que tem ali, eu não sei exatamente qual é o nome que ele tem dentro da Umbanda, né, mas também ali é uma entidade adorada dentro das duas crenças, dentre outras, né, e assim vai. Mas é bem interessante a gente ver que estudando Ogum, né, obrigado então, Marion. Então assim a gente vê que estudando um pouco desse aspecto antropológico desse período do Brasil Império, em que a escravidão estava presente, de que forma que os indivíduos se relacionavam trazendo culturas diferentes. Algo bem legal de se conhecer. Mas vamos em frente. Vou encontrar o ponto aqui, a gente já para então. A complexidade do culto se deve às suas origens e sincretismo com a religião católica à época, dominante no Brasil quando da chegada dos escravos. O respeito a Deus e ao bem, em alguns dos ramos em que se multiplicou, nas várias regiões do país, conforme se deu em outras nações, é predominante, desde as suas raízes, eram preservadas as crenças na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na prática da caridade moral e material, embora sua teologia preserve crenças místicas a respeito da criação do mundo, dos seres e do aparecimento dos imortais que dirigem a vida. Então aqui o que é comentado, né, pelo irmão Felinto, é que esses valores, né, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação, além da prática moral e material, são pilares também da doutrina espírita. Embora elas sejam praticadas por essas culturas dentro desse misticismo, e principalmente com relação à criação do mundo, né? Porque nós ocidentais, pelo fato de termos tido uma forte influência do cristianismo, seja na Igreja Católica, seja nas igrejas protestantes, a gente sofre a influência, a gente acabou sendo influenciado pela cultura, pela mitologia hebraica. Adão e Eva, aquelas personagens do Antigo Testamento, enquanto que eles, que não estavam influenciados por esse cristianismo, traziam então essa mitologia baseada em outras linhas de cultura. Então tinha ali como é que surgiram os primeiros seres, qual a origem do mundo, como que os deuses surgiram, então completamente diferente.
da mesma forma que nós vamos encontrar no próprio hinduísmo, entre os indígenas, entre aborígenes australianos, lá da Oceania, na Ásia. Então cada cultura traz ali, né, os nórdicos, por exemplo, né? Então cada um ali tem o seu panteão de divindades e também tem a sua mitologia. Bom, vendo ali as comunicações mediúnicas que se sucediam e a aplicação dos métodos para o reequilíbrio dos espíritos, indaguei ao estimoso amigo. Então aqui, antes da gente continuar, pessoal, a gente para por aqui, né, aproveitando essa deixa, quando então a conversa com o irmão Felinto se baseia ainda nessa visão geral da cultura daqueles seres,